Vamos ter uma palavra de oração. Feche os seus olhos, vamos falar com o Senhor. Senhor, nós colocamos, ó Deus, as nossas vidas diante do Senhor agora. Pai, vem com o teu poder sobre nós, com a tua cura, Senhor Deus. Que o teu Espírito Santo esteja neste lugar, esteja aí na casa de cada um também que está assistindo. Senhor, que esse Espírito Santo venha soprando nos quatro cantos e venha soprando com poder, com cura, com autoridade, com transformação, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor essa noite. Faz, Senhor Deus, faz como o Senhor fez em Pentecostes. Traz um avivamento para a tua igreja, Senhor Deus. Um avivamento, Senhor Deus, que vem trazendo transformação, quebrantamento, cura, Senhor Deus. Cura a nossa alma, Senhor Deus, que possamos estar, Senhor Deus, curados de toda enfermidade física, de toda enfermidade espiritual, toda cadeia que nos prende, que nos impede, Senhor Deus, de avançar, de prosseguir, de estar mais perto do Senhor, que essa cadeia seja quebrada no mundo espiritual em nome de Jesus. Eu declaro, ó Deus, que essa igreja é uma igreja livre, é uma igreja ungida, é uma igreja com autoridade, é uma igreja separada pelo Senhor, para que o teu nome seja glorificado, para que o teu nome seja exaltado. Vai manifestando, Senhor, o teu poder, a tua glória, a tua graça na nossa vida. Senhor, nós declaramos que as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja do Senhor, e que hoje, Senhor, hoje nós iremos sentir como em Pentecoste, o teu Espírito Santo derramado sobre cada um, línguas estranhas, Senhor Deus, e cura e avivamento no meio do teu povo. Essa é a palavra profética para essa noite, ó Deus, e nós te louvamos, te glorificamos, ó Deus, pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor está fazendo, pelo que o Senhor vai fazer. Estamos alegres, porque estamos aqui na tua casa reunidos. O Espírito Santo, ele agiu quando as pessoas estavam ali reunidas no nome do Senhor, e nós estamos aqui reunidos no nome do Senhor, e eu creio no agir, no mover do Espírito Santo essa noite. Em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos, te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Tens liberdade.
só traz alegria. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Pai, eu sei, tua presença acrescenta paz. Não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se tua presença só traz alegria. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Glória a Deus. Como é bom estarmos na presença do Senhor. E
E realmente, a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Nós vamos falar agora sobre dízimos e ofertas. Em 2 Coríntios 9, a partir do verso 6, está escrito: lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, e a sua justiça dura para sempre. E aquele que supre a semente ao que semeia, e ao pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente, e fará crescer os frutos da sua justiça. Como é bom a gente ter essa certeza de que todas as coisas que nós fazemos, nós estamos fazendo para o que é justiça em nós. Quando você deposita o seu dízimo e a sua oferta, você está vindo até um estabelecimento e colocando o seu dízimo e a sua oferta dentro de um gasofilácio que está dentro de uma instituição. E muitas vezes as pessoas têm a ideia errada de que nós temos que fazer quando nós fazemos isso, nós estamos dando a homens. Amados, esse ato de nós darmos o dízimo, nós não estamos dando o dízimo para pastor. Nós estamos devolvendo o dízimo a Deus. Agora, o que acontece entre o gasofilácio e a igreja é responsabilidade nossa quando nós desconfiamos de algo que tenha acontecido. Alguma desorganização, algum enriquecimento ilícito. Isso é obrigação de você fazer. Mas esse ato de você dar o seu dízimo no gasofilácio é uma obrigação sua. Amados, todos nós temos que ser generosos e gratos, da mesma forma que Deus foi conosco. Deus, ele foi generoso e amoroso conosco, porque ele enviou seu filho para morrer na cruz por mim e por você. E que esse ato que você está fazendo de se levantar do seu lugar e vir depositar o seu dízimo, é aquele ato de você se dispor e confiar que Deus é muito maior do que suas contas, é muito maior do que a sua dificuldade, é muito maior do que a sua necessidade. Amém? Então que você, nessa hora, tome um passo de fé e creia que Deus fará mais por você. Amém? Então que você se levante e venha e deposita o seu dízimo e a sua oferta. Quem não pôde trazer ainda hoje, pode vir, Roberto, fique à vontade. Quem não trouxe ainda hoje, que você se disponha e venha e doe na próxima semana, durante a semana. Nós temos pastores aqui que estão aqui de manhã e que pode com certeza
receber isso de você, em nome de Jesus. Tua alegria é a minha força. Em nome de Jesus. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua presença só traz alegria. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Glória a Deus. Tua alegria é a minha força. Glória a Deus. Amém. Deus, Ele é fiel e justo. E eu oro para que cada uma das pessoas que porventura não tenha um emprego e que está necessitada de um emprego, que Deus possa abrir as portas para você essa semana, para que você alcance um emprego e que você possa ter recursos para o seu sustento e para você ser generoso a Deus. Amém? E para as pessoas que são empresários, para as pessoas que são profissionais liberais, que Deus abra as portas dos céus, para que Deus possa suprir todas as necessidades e superar as expectativas de vocês, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nós exaltamos o Teu santo nome. Pai, nós agradecemos pela disposição e pelo entendimento de cada um aqui, Senhor, de reconhecer que o Senhor é quem dá todas as coisas e nós estamos somente devolvendo aquilo que o Senhor nos deu. Pai, que esses recursos que foram depositados aqui, nós agradecemos, ó Deus, para que o Senhor possa dar uma boa administração, ó Deus, que os recursos possam ser multiplicados, para que todo o sustento dessa igreja, ó Deus, possa ser suprido, que não haja nenhuma necessidade, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja colocando nos nossos corações, ó Pai, esse desejo de cada vez ajudar as pessoas, ó Deus, os mais necessitados, ainda mais nesse tempo de pandemia, que o Senhor possa fazer com que nós sejamos igreja, Senhor, que nós sejamos aqueles, ó Deus, que vão chegar até essas pessoas, ó Deus, e trazer um alívio a cada um, em o nome de Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu queria chamar o Luiz Guilherme, nosso presbítero, para que viesse aqui. Hoje ele é quem vai ministrar a palavra. E queria já reconhecer as pessoas que estão nos visitando hoje, pela primeira, pela segunda vez. Tem alguém? Levanta o seu braço, por favor, para a gente reconhecer. Tem alguém? Não? Amém. Amém. Glória a Deus. Então vamos orar por esse querido irmão que hoje vai trazer a palavra para nós. Senhor nosso Deus, nós exaltamos o Teu santo nome. Senhor, nós cremos na sabedoria infinita do Senhor, ó Pai, e nós apresentamos diante do Senhor a vida do Luiz Guilherme, Senhor. Esse homem que teme ao Senhor, ó Pai, que tem se colocado, ó Deus, diante do Senhor, consagrando a sua vida, Senhor. Peço, ó Deus, que o Senhor use, ó Deus, como canal de bênçãos, ó Deus, como canal da Tua fala para a Tua igreja, ó Deus, que o Senhor faça com que a natureza, que o Luiz Guilherme se cale e fale o Senhor, através do Espírito Santo sobre ele. Que o Senhor tira todo espírito de confusão, ó Pai, em nome de Jesus, e que o Senhor possa dar uma clareza, ó Deus, em tudo o que Ele for falar, ó Pai, para que cada um, Senhor, absorva as palavras que vêm direto do trono do Senhor. Em o nome de Jesus é que nós oramos, ó Pai, e agradecemos o Senhor. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor a todos, igreja. Amém? Amém? Então tá bom. Quem está feliz? Hoje é um dia de ficar mais feliz, né? Não é? Pleno feriado prolongado.
nós aqui todos presentes na casa do Senhor, dia de ceia. Eu particularmente me alegro muito em dia de ceia, porque nós temos que ser diferente, mas é porque no dia de ceia nós sempre fazemos uma autoavaliação, e é um dia de pedir perdão, é um dia de se entregar, então é um dia de se arrepender. Não é um dia de deixar passar a ceia sem tomar, mas é um dia de gerar uma transformação no nosso coração nova. Amém? Que nós possamos então entender que transformação é essa, o que devemos fazer para que realmente sejamos não merecedores, mas nos esforcemos em ser merecedores da graça de Deus, do amor de Deus, do corpo e sangue de Cristo. Mas não só por isso estamos felizes. Eu particularmente estou feliz hoje, porque hoje para a minha família foi um tempo muito especial. Eu sou o caçula de 3 irmãs, e a irmã caçula, a mais nova das meninas, uma acima de mim, hoje foi pedida em casamento, então para a minha família foi um dia de festa. E nesse tempo nós pudemos abençoá-la, nós pudemos ali fazer uma oração e declarar toda sorte de bênção. Foi um tempo muito maravilhoso. E nisso, em tudo, você vê a mão do Senhor. Estou feliz hoje também, porque na sexta-feira nós fizemos o ultrassom do nosso pequeno bebê, e eu pude contemplar o quanto Deus é maravilhoso. Pude contemplar porque é um ultrassom, não sei se para os que estão mais atualizados aí, é aquele de translucência nucal, que a médica vai avaliar uma possível síndrome, nesse ultrassom é diagnosticado quase que 80% das síndromes. E a formação do feto, já começa a ver como que vai ser mais ou menos a diretriz da gravidez. E nós estávamos muito em paz para fazer esse ultrassom. Tanto eu quanto minha esposa estávamos muito tranquilos. Mas eu falo que nós saímos de lá muito felizes, porque no final a médica faz um checklist de 5 ou 6 itens de possíveis problemas. E você sente que Deus é zeloso, que Deus é amoroso, quando a médica começa, item tal está perfeito, o segundo está perfeito, o terceiro está perfeito, isso está perfeito. E todas as coisas ela foi falando, está perfeito e está perfeito. Então ali, eu olhei para minha esposa e nós falamos, nossa, nós podíamos sair daqui com tanta tristeza, com tanta angústia, com tanta aflição, mas nós estamos saindo daqui reluzentes, assim, alegres, extremamente contentes, porque realmente Deus é fiel. Deus, Ele tem zelado de nós. Deus, Ele tem cuidado de nós. Por isso nós estamos alegres. E eu creio que assim também, você também deve ter seus motivos particulares de estar alegre. Sem mais delongas, sem contar muito, sem aprofundar muito na minha vida particular, mas compartilhando que eu acredito que as coisas que nos alegram têm que ser compartilhadas com aqueles que se alegram conosco. Porque a Bíblia diz que chorar com os que choram e sorrir com os que se alegram. Então, para que vocês possam se alegrar comigo. Mas Deus deu um direcionamento para o nosso pastor presidente, o Costa Júnior, sobre foco. E estranho porque nós estamos vindo de... Estranho não, né? Mas nós estamos vindo de um direcionamento de Deus sobre identidade. E vindo de um direcionamento sobre identidade, o Espírito Santo conduz ele a nos direcionar sobre foco. Então Deus, Ele quer que nós tenhamos uma identidade de Cristo e o foco em Cristo. E esse foco em Cristo nos leva a crer que o fim dos tempos tem se apertado, para que nós não perdemos o foco, porque o tempo tem sido curto, né? E então, baseado nesse direcionamento do Costa Júnior, eu preparei uma mensagem para nós, mas antes de nós entrarmos mais a fundo, eu queria que nós abríssemos nossas Bíblias no livro de Eclesiastes. Eclesiastes está logo após Provérbios ali, facinho de achar. Eclesiastes 11. Quem achou, diga amém. Amém? Diz assim: lança teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8,
porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra. E caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mãe grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã semeia tua semente, e à tarde não retires tua mão, porque não sabes qual prosperará, se esta ou se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Verdadeiramente suave é a luz e agradável é aos olhos ver o sol. Mas se o homem viver muitos anos e em todos eles se alegrar, também se deve lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreie-se no teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus o juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Amém? Senhor, nós te adoramos, ó Pai, pelo texto sagrado que o Senhor deixou para nós. Nós te adoramos, ó Deus, porque um dia o Senhor nos deu o manual que é a Bíblia, Senhor, o teu manuscrito. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor abra o nosso entendimento, abra a nossa fé, aumente a nossa fé, Senhor, e que possamos nesta noite adorar o Senhor, entender mais do Senhor, aprender mais de Ti, ó Pai. Aprendendo que o Senhor tem feito maravilhas em nosso meio, o tempo de falar, o tempo de se calar, aprendendo, ó Deus, o tempo de agir e o tempo de assistir. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos profetizar que essa noite haverá transformação, haverá cura, haverá milagre, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos que nenhum espírito que não se prostre diante de Ti permaneça nesse local. Que nós possamos receber do Senhor, ó Deus, uma porção de autoridade, uma porção, Senhor, necessária para as batalhas espirituais ao qual o Senhor nos designou. Senhor, em nome de Jesus, unge cada um com Teu óleo agora, Pai, e reveste cada um com as suas armaduras. Em nome de Jesus. Amém. Essa mensagem começa dizendo assim: lança o teu pão sobre as águas, e depois pega de volta, e divide ele com 7 ou 8. O que ele está querendo dizer com 7 ou 8? Está dizendo com muitos, com quantos for necessário. Ele fala, divide o teu pão com quantos forem necessário. Lança o teu pão sobre as águas, ou seja, pega o que você tem de bom e divide com os teus irmãos. Pega aquilo que é o teu alimento e multiplica ele. Pega aquilo que o Senhor te deu e reparte. Essa mensagem já começa nos ensinando sobre generosidade, sobre o amor de Cristo sobre nós, sobre compartilhar, sobre de repartir o pão. Então o Senhor, Ele nos traz a entender que um pouco depois Ele nos diz, estando as nuvens cheias, elas derramam. Então você não consegue controlar as chuvas, porque à medida que elas encherem, elas vão cair. As nuvens estando pesadas, elas vão precipitar e chover. Não vai ter tempo para você escolher isso ou aquilo. Mas o Senhor, Ele te diz, se você ficar olhando para a nuvem, você nunca vai colher. Se você ficar olhando para o tempo, você nunca vai plantar. Apenas faz aquilo que lhe é proposto, confiando no Senhor. Confiando no Senhor e mantendo um foco. Qual é o foco? O de crer que o tempo vem de Deus, o de crer que a chuva vem de Deus, o de crer que a ação sobre a sua vida, ela é determinada já por Deus, ela não é determinada, nada espiritual ao seu redor é determinado pelas ações do tempo, mas sim pelo Senhor. Então nós temos que ter um foco realmente voltado para o Senhor. E para a gente entender um pouco melhor sobre esse foco, eu queria te chamar para a gente ler lá em Lucas 14. Lucas 14 diz assim: Lucas 14, versículo 16. Jesus, porém, lhes disse: certo homem fez uma grande ceia e convidou muitos. Na hora da ceia, mandou seu servo dizer aos convidados: vinde, pois já está
tudo preparado. Então todos começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas como escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas como escusado. Outro disse: casei-me e, portanto, não posso ir. Voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e trazei aqui os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Depois o servo disse-lhe: Senhor, fiz como ordenaste e ainda há lugar. O Senhor respondeu ao seu servo: sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles que foram convidados provará da minha ceia. Ora, ia com ele uma grande multidão e, voltando-se, disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer pai, mãe, mulher, filhos, irmãos ou irmãs, e também a própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. O que tem a ver essa mensagem com foco, Luiz? Luiz, o que tem a ver a ceia, o que tem a ver chamar as pessoas com foco? As pessoas que foram convidadas para esta ceia, elas não estavam com foco na ceia, estavam? Sim ou não? Não. As pessoas que foram convidadas a participar da ceia, elas estavam com o foco nos seus afazeres. Aí eu te pergunto, irmão, o nosso foco tem sido em Cristo? Nós estamos aqui no domingo. Vir na igreja no domingo é ótimo. Nós adoramos isso, nós gostamos disso, nós praticamos isso, nós fazemos isso. Vim na quarta, vim na sexta, vim na tarde da transformação, vim no sábado, assistir às lives. Nós todos praticamos isso. Quando eu olho aqui, eu vejo vários rostos que fazem essas coisas. Mas a questão é, nós estamos no foco? Eu escutei uma ministração uma vez que falava assim: um homem brigando com uma esposa. Ligaram para o pastor chegou lá e o homem falando: pastor, essa mulher é doida, essa mulher está louca, pastor, eu não consigo entender as mulheres não. E aí a mulher calada olhando para o pastor virou para ele: mas por que essa mulher está doida? Tem mais ou menos 20 anos que eu sou casado com essa mulher, ela me pede a vida inteira para eu ir no supermercado com ela, eu detesto o supermercado. Aí agora eu fui no supermercado com ela, ajudei ela a fazer as compras e ela está falando para mim que nunca mais quer que eu vou no mercado. Agora que eu resolvi ir no mercado com ela, ela fala que eu nunca mais preciso ir no mercado com ela. Essa mulher está doida, pastor. Aí o pastor falou: tudo bem, acabou? É isso mesmo? Mulher, fala, vamos entender. Aí ele ainda brinca e fala: ó, Jó também chamou a mulher de louca, vamos ver se você tem razão. Mas ele vira e fala: mulher, fala, pastor, realmente, hoje ele foi no mercado, mas hoje eu entendi que eu não quero que ele vá mais no mercado comigo. Ele foi interromper a mulher, o pastor virou e falou: não, calma, vez dela. E entendendo isso, o pastor quis entender, falou: irmã, mas aprofunda, por que você não quer que ele vá no mercado? Não estou doido, tá? Vai fazer sentido essa história. Por que você não quer que ele vá no mercado? Pastor, porque eu amo esse homem. Eu amo esse homem é o pai dos meus filhos, é um homem que é exemplo para minha casa, é um homem que me ensinou muito, é um homem que eu aprendo todos os dias com ele. E por amor a ele, eu não quero mais que ele vá no mercado. Irmã, como assim? Me explica a história. Pastor, eu passei a vida inteira querendo que ele fosse no mercado comigo. E hoje ele foi no mercado. E de 2 em 2 minutos esse homem olhava no relógio. Esse homem andou acelerando o carrinho, todo o tempo olhando para a porta, indignado com o tempo que estávamos gastando. Ele estava sofrendo por estar no mercado. Eu não quero que ele vá para sofrer. Eu nunca quis que ele fosse no mercado, mas eu sempre quis que ele quisesse ir ao mercado. E aí eu parei e pensei, falei: uau, olha a profundidade desse discurso. Eu nunca quis que ele fosse ao mercado, mas eu sempre quis que ele quisesse ir ao mercado. Porque ir ao mercado ele foi.
Só que quando ela percebeu que ele estava ali por pura e simplesmente para sofrer, porque era algo que ele não estava conseguindo fazer, não gostava de fazer, mesmo que fosse só para agradar ela, não estava agradando a ele, ela entendeu que o amor, ele não é exigente, ele é espontâneo. E sabe o que me leva a entender que muitas vezes, esse amor exigente, nós nos sentimos obrigados a vir aos cultos. Nós nos sentimos obrigados a não faltar no culto de ensino, a frequentar o culto de cura e libertação, a estar na segunda-feira na oração no monte, a quando devem na tarde da transformação, sábado à noite eu obrigo meu filho a ir e no domingo eu estou lá. Nós nos sentimos constrangidos a fazer isso. E nós fazemos isso muitas vezes por obrigação. Levanta a mão quem nunca deu a hora de vir para o culto, estava num cochilo e falou, não, já está na hora. Então, todos nós já fizemos algum dia por obrigação. Mas sabe o que Deus quer de nós? Deus quer de nós a vontade de ir. Ele não quer o nosso corpo aqui. Ele não quer que estejamos aqui simplesmente para cumprir uma tabela. Mas o Senhor espera de nós, Mike, um desejo. Como quinta-feira eu fui ministrar numa igrejinha pequena e o presbítero de lá falava, eu fico doido em dia de culto. Dia de culto parece que a hora não passa. Eu quero estar aqui. Eu quero que chegue a hora do culto, porque eu amo estar aqui. E eu quero te perguntar o seguinte, você tem tido esse sentimento? Tem dado domingo, você tem acordado ansioso, fala, nossa, hoje tem culto. Eba, glória a Deus, hoje é ceia. Se você tem sido motivado por esse sentimento, você está no caminho. Você entendeu o que é o foco. Se você tem olhado para as coisas e visto por essa perspectiva, você entendeu o foco e você começa a agradar a esposa. Ou no caso o noivo, né? Que é Cristo. Se é o contrário, só ir no mercado e ficar olhando o relógio, ficar, nossa, o culto está demorando. Nossa, o culto começou atrasado. Nossa, o irmão veio com a roupa tal, ele não devia estar assim. Nossa, meu Deus, isso não agrada o Senhor. E quando o Espírito Santo ministra para que nós falemos um pouco sobre foco, eu acredito que o Senhor está falando porque essa igreja já tem uma identidade. Nós já temos uma identidade cristã. Nós já temos pouquíssimas pessoas pouquíssimas não, acredito que todos já aceitaram Jesus. Nós já tentamos viver em retidão. Você olha para a vida de todo mundo aqui, claro que alguns maus testemunhos nós vamos encontrar. Obviamente, somos falhos, pobres e pecadores. Mas o negócio é o seguinte, à medida que eu olho para a vida do Maico, e eu vejo um mau testemunho, eu falo, Maico, você entendeu que você está dando mau testemunho nisso? Eu vejo uma igreja apta a escutar, receber e transformar. Sim ou não? Se você é exortado quanto a algo que você não está sendo condizente ao Senhor, eu vejo isso nessas ovelhas, eu vejo isso nessa igreja. Que essa igreja ela tem a disponibilidade da transformação, ela tem a identidade de Cristo. O que às vezes o Espírito Santo está querendo nos dizer é que nós devemos ter um foco um pouco mais aperfeiçoado. O nosso foco tem que ser espiritual e não carnal. Sabe por quê, irmãos? Vamos voltar para a mensagem agora. Quando ele fala o seguinte, chama as pessoas, e o servo sai para chamar, Jesus, porém, disse que estava pronto, então chame as pessoas. Então todos começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Vamos ser práticos. Casa própria é motivo de choro, lamentação ou alegria? Alegria. Comprar um rancho é motivo de choro, lamentação ou alegria? Comprar uma fazenda, um campo. Meu irmão, quem que não vira para o pastor e fala, pastor, ora, porque está entrando um dinheiro para mim e eu quero fazer um negócio, ou então, pastor, comprei minha casa própria, está aqui a chave, unge, vamos lá, vamos passar ungir os umbrais, vamos declarar que o sangue do cordeiro está lá. Não é assim que funciona, pastor? Quando alguém chega para o senhor e fala assim, pastor, comprei uma casa, o que ele quer que você faz correndo? Vai lá ungir, pastor, vai lá, se tiver algum espírito maligno, o senhor já expulsa, não é? E realmente está certo, não está errado. Essa é a prática correta. Se você comprou, ficou caladinho, não ungiu, não declarou, nem orou lá dentro, irmão, está amarrado, em nome de Jesus. Mas o que eu estou brincando que tem que expulsar esse demônio ou no óleo ou no bambu. Se ele não sair no óleo, nós levamos o bambu. Amém? Brincadeira. Mas o que acontece?
olhando por essa perspectiva, é muito feliz esse momento, não é? Mas o que Jesus está falando ali? O que Jesus fala desse cara que comprou a casa? Ele teve uma realização, mas aí no final ele fala assim, ó, porque eu vos digo que nenhum daqueles que foram convidados provarão da minha ceia. Cara, o cara acabou de viver uma realização da vida dele. Mas sabe o que o Senhor está falando? Que Ele não quer o seu foco na sua casa própria. Ele não quer o seu foco nas suas realizações. Ele quer o seu foco em comer do pão com Ele. Ele quer que a sua vida seja focada em estar na presença dEle, em viver na presença dEle, em sentir a presença dEle, em se alegrar, em querer ir no mercado. Não em ir no mercado, mas ele diz que você tem que se alegrar em ir ao mercado. Vocês estão me entendendo? Vamos ver quem que era o segundo. Outro disse, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Irmão, vocês conseguem entender a dimensão de uma junta de boi naquela época? Levanta a mão, quem não sabe o que é uma junta de boi. Junta de boi. Naquela época o arado era puxado pelos bois. Uma junta de boi era no mínimo 2 bois que puxavam uma ferramenta que arava a terra. A terra precisava ser arada para quê? Para trazer alimento. Os bois representavam alimento. Os bois treinados eram mais caros que os bois de corte. Então, comprar uma junta de bois significava ampliar o seu meio de trabalho. Por exemplo, para quem é empresa, significava, eu tenho um pet shop. Comprei 5 juntas de bois, ou seja, montei mais 4 ou 5 pet shops, ou contratei mais 3 funcionários porque minha demanda está grande. Algo relacionado a isso. Hoje, nós não plantamos para comer. Um ou outro planta. Obviamente, temos uma parcela de agricultores. Mas hoje, um agricultor bem sucedido, ele sustenta uma pequena cidade, sozinho. Então, o que acontece? Um produz toneladas e toneladas de soja, outro cria centenas de cabeças de gado, e nós buscamos o dinheiro para poder comprar todas essas coisas. Mas naquela época, a maioria das pessoas produziam o próprio alimento. Mas implica que esse cara que comprou 5 juntas de bois, ele iria provavelmente produzir mais do que a família dele era capaz de consumir, e ele ia conseguir vender alimento para comprar mais terra, comprar mais junta de bois, e esse cara enriqueceria, provavelmente. Então, comprar as juntas de bois é bênção ou maldição? Bênção, não é? Comprar as juntas de bois é bênção, não é, Helena? Os boizinhos puxando e arando a terra é bênção. Nesse caso, era bênção ou maldição? Bênção. Ainda era bênção. O que fez com que virasse uma maldição foi colocar o foco nas juntas de boi. Foi esquecer o foco da ceia do Senhor, do corpo de Cristo, e focar no trabalho. Vocês estão conseguindo trazer isso para a sua realidade? A gente está conseguindo falar de uma forma que a gente enxergue no nosso dia a dia? Vamos lá então, continuar. O próximo, outro diz, casei-me e portanto não posso ir. Acho que o casal mais recente aqui é Renato Douglas, né? Não é? Renato Douglas é o casal mais recente. Mas olhando para a quantidade de casais que temos aqui. Valéria, quando você casou com o César, no dia seguinte você queria ir para a igreja? Queria? Queria, pastor? Não, eu também não. Também não. Quando você está casadinho de pouco, você só quer ficar juntinho. De preferência só os dois. Sim ou não? Senão está um pouco fora do costume. Sim, né, Helena? Então o que acontece, gente? O motivo era bom para não ir para a ceia? Era um motivo louvável? Qualquer um de nós entenderia, não entenderia? Mas o que o Senhor fala para ele? Que todos quantos foram convidados não terão parte na minha ceia. Então, meu irmão, por que eu acredito que o Senhor usou exemplos tão cotidianos e tão profundos, tão importantes da nossa vida? Como adquirir um campo, ser próspero financeiramente, ou, Deus fala sobre ter uma casa estável, sobre ser próspero financeiramente, sobre ter um relacionamento.
e também fala sobre o relacionamento com Ele. Só que nessa escala, as pessoas colocaram o relacionamento com Deus em última escala, em último degrau. E na verdade, Ele é a base de tudo. Deus, Ele usa exemplos tão rotineiros, tão do nosso cotidiano, para mostrar para nós que muitas vezes nós perdemos o foco e trocamos o Senhor. Vamos para um exemplo mais simples. Nós estamos num relógio de oração. 80% da igreja está envolvida. Tá ou não está? Quem aqui está envolvido no relógio de oração? Levanta a mão. Agora levanta quem não está. Nós vamos te envolver, tá? No final do culto, vocês procuram quem? A Valéria. Vocês procuram a Valéria, que a Valéria... Pode ser, Valéria? A Valéria vai organizar para que vocês, quem tem disponibilidade, participem e entrem nos propósitos de oração dessa igreja. Amém? Todo mundo sabe quem é a Valéria? Levanta a mão, Valéria. Valéria é aquela lá, tá, gente? Aquela moça do lado daquele moço que está do lado daquele moço, que é o César e o PH. Amém? Então, gente, entendendo isso, nós todos estamos num relógio de oração. E vamos ser práticos? Quando nós sentamos de frente ao Pantera Negra lá, vamos falar dele porque ele morreu recente. Sentamos de frente à televisão para assistir o Pantera Negra, nós vamos longe, assiste tranquilo, a hora passa rápido, não passa, Zó? Quando liga o Netflix lá numa série que você gosta, você faz maratona, você assiste ali, pá, aquele tanto. E quando você senta na mesa para ler a Bíblia, é a mesma alegria? É? Glória a Deus pela sua vida. É a mesma alegria, Oswaldo? Tem o mesmo empenho? O relógio de oração tem sido uns horários meio malucos, às 6, às 3, às meia-noite. Então tem sido uns horários meio diferentão. Quando você para orar ali, você tem essa alegria, você deseja, igual a esposa queria que o cara quisesse ir no mercado, você quer mesmo parar para orar uma hora? Você tem essa alegria, fala, nossa, yes, está chegando minha hora do relógio. É isso mesmo? Ou não? Se não, está errado. E eu não estou sendo hipócrita em dizer isso. Porque essa mensagem hoje, ela me pegou de frente, assim, ó. Ela pegou como se eu tivesse parado num trilho de trem e o trem tivesse vindo. Porque é muito hipócrita da nossa parte. A gente vem aqui no domingo, se alegra numa mensagem, sai daqui cheio. Eita, glória, aleluia, Jesus, o Senhor é bom. O Senhor é comigo, Senhor. Senhor, eu sou teu, o Senhor é comigo. Chega no domingo à noite, depois da pizzaria, que Senhor o quê, irmão? Agora a gente nem lembra que o Senhor existe, mas domingo que vem a gente está firme. No dia seguinte, no relógio de oração tem que pôr 30 despertadores, você ainda põe soneca e começa atrasado. E vai lá, amém, Senhor, tu sabes. Senhor, me coloca na sua presença. É assim que está acontecendo, não é? Você ajoelha lá, você faz... Não é que está acontecendo. Não estou dizendo que as pessoas estão fazendo dessa forma, mas estou dizendo que o mais provável é que isso aconteça. Porque nós entendemos uma prioridade, um se alegrar em Cristo, que às vezes é um pouco distante daquilo que Cristo realmente espera de nós. O nosso adorar ao Senhor tem sido na hora determinada ou na hora que sobra. Estou mentindo, gente? Estou falando alguma coisa muito absurda? Não, né? Acho que tem sido na vida de todo mundo. Então, na hora determinada, vamos entender que 1 hora por dia eu oro. Ou então, tem aqueles crentes mais ousados. Tem aquele crente que ele gosta de ser performático, ele gosta assim de superação, quebrar recorde. Aí ele começa a fazer uns jejuns malucos, ele começa a botar umas leituras de Bíblia assim maluca, ele começa a se obrigar, ele determina, eu vou ler Bíblia 40 minutos por dia, eu vou fazer isso assim, 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 assado. E de repente ele começa a viver uma intimidade falsa com Deus. Porque ele começa a conhecer mais da Bíblia, ele começa a fazer uns jejuns muito doidos, só que ele começa a não ter a presença do Senhor. Porque aquilo tudo fica como um compromisso ou um recorde que ele está sempre querendo quebrar. Mas o foco que é o Senhor começa a ser deixado de lado. Sim ou não? Então, o Espírito Santo, ele tem nos chamado para viver essa identidade que nós já conhecemos, essa identidade que nós já estabelecemos. E eu quero te convidar um pouco, então, seguindo esse texto, depois desse texto, para que nós possamos abrir lá em Filipenses. Filipenses, mais para frente um pouquinho na Bíblia.
Todos acharam? Está depois de 1 Coríntios, 2 Coríntios, depois de Efésios. Filipenses 3. Isso aqui, gente, é Paulo falando em uma carta para a igreja, tá? Resta, meus irmãos, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de vos escrever as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Paulo está alertando. Ele vira e fala assim, ó, guardai-vos. Eu não me canso de repetir as mesmas coisas. Guardem-se dos cães, dos maus obreiros e da circuncisão. Guardem-se dessas coisas. Aí agora é o momento que você começa a pensar o que são os cães, o que são os maus obreiros e o que é a circuncisão na sua vida. Não peca pensando na vida do irmão, não. Pensa na sua. Vamos lá, vamos mais para frente. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito. Nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Tudo que nós falamos provém de quem? Da carne. As juntas de boi, o campo, o casamento, tudo isso provém da carne. Isso nada é espírito. Ainda que também pudesse confiar na carne, se alguém julga que pode confiar na carne, eu ainda mais. Sim ou não? Alguém aqui se julga mais religioso do que Paulo? Quando era Saulo? Conhecendo a história de Saulo, alguém aqui se julga mais religioso que ele? Então, se existia um homem que se acreditava confiar na carne, era Saulo. Circuncidado ao 8º dia, de linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. O cara vira para você e fala o seguinte: eu sou nascido em lar cristão, filho de cristão, neto de cristão, povo escolhido de Deus. Não vou nem usar cristão, porque vamos falar que o povo gentil e o povo escolhido, ele era parte dos escolhidos. Nós aqui provavelmente somos todos gentios, somos todos estrangeiros. Se tiver algum aí que faz parte da linhagem que Deus escolheu lá no início, da linhagem de Abraão, vai ser por um erro geográfico. Mas provavelmente aqui somos todos gentios. O cara era da linhagem, ele sabia a origem dele dentro da linhagem, dentro dos filhos de Jacó. Ele era da descendência de Jacó, ele era da descendência de Abraão, ele era da descendência de Isaac, o filho da promessa. Então ele já tinha toda uma descendência que levava ele para dentro da religiosidade. Ele foi circuncidado ao 8º dia, ou seja, apresentado hoje, nos dias de hoje. A circuncisão deixou de existir quando Cristo se entregou na cruz. Então ele foi circuncidado ao 8º dia. Então, desde criança, ele já vivia em meio às coisas da religião. Da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia. Segundo o zelo, por zelo à igreja, ele era um perseguidor. Por zelar da religiosidade dele, ele matava cristãos. Olha só, o nível de fanatismo do cara. E segundo a justiça que há na lei, segundo o Velho Testamento, ele era irrepreensível. Segundo a lei, fui fariseu. E segundo a justiça que há na lei, era irrepreensível. Não se achava. Se você fosse falar de um irmão aqui dentro hoje, você poderia falar dos erros de todo mundo aqui. Mas se Saulo estivesse aqui, você não ia saber falar de um erro dele. Porque ele era tão envolvido na lei, nas obrigações, que ele era irrepreensível. Não existia motivo para repreensão sobre a vida de Saulo. Então ele fala, se é pela carne, então se fosse para ser pela carne, que fosse eu então. Porque eu sou muito melhor que vocês. É isso que Paulo estava dizendo, né? Então, seguindo o contexto, ele diz, mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda, por amor de Cristo. Então ele deixa claro que aquilo tudo não fazia sentido se não houvesse o amor de Cristo. Ser irrepreensível na lei, ser o mais fanático dos religiosos, fazer parte disso tudo, não faz sentido
se não houver o amor de Cristo. Na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual abri mão de todas as coisas as que consideram como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Nós estávamos falando sobre algumas coisas da carne que são ótimas, que são muito boas, mas que podem nos desviar do foco. Que aí Jesus fala que esses que se desviam do foco não vão ter parte com ele na ceia. E Paulo ainda vai mais profundo. Ele fala, essas coisas para mim é como esterco. Essas coisas para mim não têm valor. Usando o termo esterco para não ser muito pejorativo. Porque se a gente for falar mesmo com a linguajar de hoje, vai ficar feio. Então ele fala, essas coisas são como esterco. Não tem valor nenhum, é excremento, é lixo para mim. Se não houver o amor de Cristo. Se não for para seguir a Cristo, não me importa mais nada. E seja achado nele, não tendo justiça própria, que vem da lei, mas a que vem da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Que nós possamos ser achados nele, não pela justiça da lei, mas pelo amor de Cristo, pela justiça de Cristo. Para conhecê-lo, e a virtude da sua ressurreição é a comunhão de suas aflições, sendo feito conforme sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo que fui também preso por Cristo Jesus. Ele fala, tem todas essas coisas, mas eu entendendo que eu pratico todas elas, eu entendo que eu também não sou perfeito, mas eu sigo prosseguindo, buscando a presença do Senhor, buscando o amor do Senhor, buscando mais entendimento no Senhor. É isso que Paulo está dizendo em simples palavras aqui. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quanto a mim, não falo que já sou perfeito, mas uma coisa eu te afirmo, que eu sigo em busca daquilo que Deus me determinou. Eu sigo em busca do alvo, e o meu alvo é Cristo. Amém, Douglas? Lembra desse acampamento? Meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Vocês lembram dessa música? Quem conhece? Só nós? Misericórdia, gente. Vocês têm que ouvir Kleber Lucas. Brincadeira. Mas realmente o nosso alvo é Cristo. Sendo Cristo o nosso alvo, nós temos que seguir prosseguindo. Nós prosseguimos em direção ao alvo, mesmo que já achamos em nós algo muito bom. Se você acha que você já está pleno, que você já está bom, ainda tem muito para melhorar. Então segue em direção ao alvo. Segue buscando aquilo que Cristo já determinou. Porque se você alcançou a estatura do varão perfeito, irmão, levanta a mão que ele te puxa. Sim ou não? Eu vou até pregar com a mão mais baixa, brincadeira. Mas não é, a gente até brinca, fulano não levanta a mão não, senão Deus vai puxar ele. Por quê? Porque vai se tornando irrepreensível. Mas se você realmente chegar à estatura do varão perfeito, eu creio, a Bíblia não fala, mas eu creio que Deus vai te levar, irmão. Se você já alcançou a misericórdia, a graça e a força do Senhor aqui nessa terra, Deus vai te levar. Então, seguindo um pouco, para encerrar um pouco sobre Paulo, no versículo 15 diz assim, pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos o mesmo, e se sentes alguma coisa de outra maneira, também isso Deus vos revelará. Se existe alguma coisa em você que ainda não alegra o Senhor, Deus vai te revelar. Aí a decisão de mudar ou não é sua, mas falar que Deus vai negligenciar o conhecimento, ou que Deus vai negligenciar a revelação sobre sua vida, isso você não pode falar. Falar que você negligenciou a transformação e a sua edificação, ok, aí isso é aceitável. Não aceitável, mas isso a gente entende que o erro é seu, mas o erro não é de Deus. Aí, dependendo do erro, ele te determina se você vai para o céu, se você vai para o inferno. Ele te determina se você vai para o céu batendo na trave sem galardão. Ele te determina como que vai ser a sua vida. Pode ser também uma vida do lago de enxofre, onde vai ter choro e ranger de dentes.
Pode ser também uma vida de eternidade, onde a Bíblia fala que vai ter pedras na coroa. É você que determina isso. É muito injusto nós olharmos para o Senhor e colocar Ele como juiz de algo que nós determinamos. A Bíblia fala que o Senhor é justo juiz. Mas sabe por que eu acho injusto? Porque é o Oswaldo que passa a vida inteira fazendo certo ou fazendo errado. Aí chega lá, o carrasco é Deus, porque determinou ele para o lago de enxofre. Porque determinou que ele vai, você vai para a morte eterna. O carrasco sou eu porque eu falei que você vai. Não, o carrasco é você que judiou da sua vida, negligenciou o conhecimento, fugiu da transformação. Então o errado não é o Senhor que te julga. O errado é você que deu voz a um julgamento negativo, que deu argumentos para que fosse condenado. Seguindo aqui, no 16, mas naquilo o que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Esse é o testemunho de Paulo. Para mim, talvez um dos homens mais focados da Bíblia, talvez um dos homens mais determinados da Bíblia. Esse homem, ele focou de tal maneira que ele foi preso, ele foi açoitado, ele ficou cego para poder enxergar a Cristo, de tão obstinado que esse homem era. Então, que nós possamos nos inspirar em Paulo, porque ele também fala, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, que nós possamos olhar para as nossas vidas e falar, ok, seja meu imitador como eu sou de Cristo. Que nós possamos ter esse foco de Paulo, para que as pessoas olhem para nós e sintam vontade de chegar perto de Cristo. Amém? Outra pessoa que eu gostaria de falar um pouco é a vida de Pedro. Pedro é um cara que é claro o foco dele. Sim ou não? Quem conhece um pouco a história de Pedro? Ninguém? Ninguém conhece Pedro? Amém? Está todo mundo acordado? Todo mundo comigo? Amém? Glória a Deus? Então, amém. Conhecendo um pouco a história de Pedro, nós podemos entender que Pedro é um cara que ele entra no foco de uma vez e ele foge do foco mais rápido ainda. Ele entrava no foco e ele saía do foco. Só que sabe o que eu acho legal da história de Pedro? É que ele entrava e saía, mas quando ele realmente compreendeu o foco, até a sombra dele curava. Quando Pedro realmente entendeu qual era o foco, quem ele era, para quem ele era, por que ele estava ali, até a sombra dele curava. Eu acho a história de Pedro magnífica, porque Pedro é um cara que essa eu não vou ler, eu marquei aqui, eu não vou ler, eu vou abreviar. Pedro é um cara que foi chamado dos pescadores. E do meio dos pescadores, Jesus chama ele e ele larga tudo e segue a Cristo. Mas existe uma passagem que fala assim, e despedindo-se da multidão, Jesus foi para o monte e disse aos 12, vão em direção a Cafarnaum, que eu logo estarei contigo. E ele sobe ao monte e ora por algumas horas, e a Bíblia relata que aquele barco já tinha navegado por mais ou menos 6,5 km em direção a Cafarnaum. Estava no meio do caminho. E ventos fortes começaram a ter com aquele barco, então algumas ondas começaram a afligi-los. Em outro texto fala que eles remavam muito, porque o vento era contrário. Mas a Bíblia também diz que Jesus ficou para trás e não estava no barco. E no meio da noite, eles remando com o vento contrário, eles olham para algo que parecia um fantasma, e se pasmam e são cheios de medo, e olham para aquilo, e o Senhor olha para eles, e aquele fantasma era Jesus, não era um fantasma, era Jesus que vinha caminhando sobre as águas. E Jesus olha para eles e fala, calma, não tenham medo, sou eu. E Pedro olha, mestre, és o Senhor? Ele fala, sim, sou eu. E ele fala, mestre, se és o Senhor, manda que eu tenha contigo e eu irei. Ele fala, então venha, Pedro, sai para fora, vem cá, anda. E Pedro vai, e aí esse exemplo ele é perfeito para falar de foco. Aí Pedro começa a andar sobre as águas, e vai. Imagina eu andando aqui, continuo andando aqui assim, ó. Pensa, eu andando e chego lá na escada nessa altura. Mais ou menos foi Pedro. E Pedro ele começa a andar sobre as águas com os olhos fitos no Senhor, assim, ó. E ele vai andando, e de repente o olho dele faz assim, ai, mas o vento, ai meu Deus, a onda, ai meu Deus. Aí ele começa a afundar, e ele vai perdendo. Por quê? Ele se desvia do foco. Ele foge do foco que era Cristo. E quando ele foge do foco que é Cristo, ele começa a perder. E assim é na nossa vida.
nós somos semelhantes a Pedro sobre as águas. Quando nós olhamos nos olhos do Senhor, nós entendemos assim, os olhos é figurativo, mas quando nós olhamos no seio da presença do Senhor, ali no âmago da vontade dEle, nós conseguimos andar sobre as águas. Nós conseguimos declarar milagres e os milagres acontecem. Nós oramos, as coisas, a vida prospera. Nós chegamos aqui na igreja, o fogo desce, o louvor pega todo mundo assim, vem como se fosse um arrebatamento. Você fala, agora vai subir, agora a igreja sobe mesmo, agora vai rachar esse teto, vai todo mundo de uma vez. Porque você tem o olho fixado no foco. Mas à medida que você desvia do foco, você começa a falar, mas Oswaldo, sério? Ah, não, o Oswaldo ministrar louvor, você está doido? Não é assim, né? Aí de repente você olha para o irmão e fala, tá, mas o PH bateu ali, aquela hora ele não tinha que fazer aquela nota, ele tocou errado hoje. Eu não entendo nada de música, tá? Estou usando esse exemplo porque todo mundo sabe que não tem nada a ver. Mas aí você olha e fala, mas a Renata naquele tom, naquele agudo, ela desafinou. Irmão, na hora que você começa a olhar para o louvor desse jeito, a unção já começou a esvair, escorrer, e você já começou a sair da unção, do propósito, do amor do Senhor, e começou a entrar na carne. É a mesma coisa durante a mensagem, a mesma coisa quando você coloca o seu dízimo, a mesma coisa com tudo, com todo o contexto. À medida que você desvia um pouco do foco, você acha, ele estava andando sobre as águas, mas assim, vai que andar sobre as águas é só em vento calmo, né, gente? Vamos ser práticos, a gente não sai andando sobre as águas, é muito perigoso andar sobre as águas quando o vento está bravio, né? Ah, nada a ver, ele já estava fazendo um milagre. Já estava fazendo algo impossível. Podia ter vento, podia ter tempestade, podia ter peixe batendo nele, podia ter canivete caindo do céu, podia ter raio, podia ter o que fosse. Ele estava vivendo um milagre. Então, por que durante o nosso milagre, muitas vezes, nós permitimos que o foco seja desvaído? Nós permitimos que nós perdemos o foco? Por que olhando de frente o milagre acontecendo nas nossas vidas, nós deixamos o foco escapar? Porque nós somos falhos. Mas nós temos que combater o bom combate e guardar a fé. Completar a carreira guardando a fé. Assim o Senhor nos ensina. E Pedro, mais para frente, quando Jesus é crucificado, ele sai do foco de novo, não sai? No monte? Quando eles estão ali no Monte das Oliveiras e vai prender Jesus, o que ele faz? Na hora dele ser espiritual e dele falar, Senhor, então seja imolado o cordeiro, que o Senhor vá para limpar os nossos pecados. Ele arranca da espada e parte para cima dos caras e fala, não, ninguém toca no mestre. O Senhor repreende ele na hora, ele fugiu do foco, faz todo o foco. Mas sabe, eu já vejo que Pedro volta para o foco logo em seguida, porque quando Pedro nega 3 vezes Jesus, sabe onde ele estava? Ele estava dentro da fortificação dos caras que prenderam Jesus. Na outra vez, sabe onde ele estava? Aí ele foi reconhecido por um dos perseguidores. Na outra vez, sabe onde ele estava? Estava frio demais e tinha uma fogueira ali dos guardas que tinham prendido Jesus. Ele chegou perto da fogueira, mas sabe por que ele estava ali? Porque ele não queria sair de perto do mestre. Ele não queria sair da presença do mestre, mesmo o mestre sendo preso, mesmo o mestre sendo levado, ele não queria se afastar do mestre. Então, ao mesmo tempo que ele perde o foco, ele volta para o foco. E essa é a resiliência que o crente tem que ter. Nós temos que ter essa resiliência, sabe por quê, Cris? Você vai sair do foco. Vai chegar um ponto que você vai escapar do foco. Só que sabe qual que é a diferença de ser resiliente nesse ponto? É que você vai sair do foco e o mais depressa possível voltar para o foco. Aí sabe como que você volta para o foco, Oswaldo? Você volta para o foco quando você começa a afundar e o Senhor te pega pela mão e te puxa. E aí sabe como que você volta para o barco? Caminhando, abraçado com Ele. Você volta para o barco do lado de Jesus. Jesus não fala que Ele puxa e lança você para o barco. Ele não fala, então, em vez de afogar, nada de volta para o barco. A Bíblia fala que Jesus pega na mão dele e traz ele para perto. Tá, então se ele caminhou até Jesus, vamos supor que eles estavam à distância, então o barco está aqui, e eu saio caminhando, aqui eu começo a afundar, e aqui Jesus me pega, eu tenho que voltar para o barco. E eu volto para o barco caminhando sobre as águas. Só que quando eu volto quando a minha resiliência permite que eu enxergue o foco e volte para o foco, é onde eu volto a caminhar sobre as águas. E quando Pedro acontece tudo isso, o Pedro volta lá, depois Jesus morre, onde que Jesus tem um encontro com Pedro, gente? Aonde que Jesus vai? É na praia, não é? O que Pedro estava fazendo?
ainda leva um punhado de discípulos com ele. Fala, eu vou pescar. O cara que era pescador, que deixou tudo, quando Cristo morre, entrega e paga o preço de cruz por eles e por nós, ele fala, eu vou pescar. Em vez dele ganhar almas, em vez dele anunciar e dele cumprir aquilo que foi proposto, ele fala, eu vou pescar. E quando ele vai pescar, o Senhor chega ali na beira da praia e fala, pegaram algum peixe? E aí, pegou peixe? Pegou peixe, Oswaldo? Quando você sai da presença do Senhor, quando você desvia do foco, você pega peixe? Se pegar é peixe podre. Se pegar é peixe amargo, peixe contaminado. Jesus olha para ele e fala, pegou algum peixe? Dá um peixe para eu comer. Fala, não, nós não pegamos nada, a noite intensa de pesca, mas não pegamos nada. Então faz o seguinte, volta para onde você estava e joga a rede do outro lado. Joga a rede do outro lado. Aí eles não reconhecem que é Jesus. Eles vão, jogam a rede, aí de repente Pedro olha e fala, mas espera aí, é Jesus? É Jesus? Sabe o que ele faz quando ele reconhece que é Jesus, João? Sabe o que ele faz? Ele veste a roupa, porque ele estava nu pescando. Ele veste a roupa e ele não espera nem que o barco chegue à margem. Ele se lança na água e vai ter com o mestre. Ele vai ter com o mestre, e o mestre sabe o que Jesus fala para ele? Aí eu quero falar para vocês essa noite. Sabe o que Jesus fala para Pedro naquele momento? Depois que eles comem o pão ali, eles têm aquele momento juntos. Sabe o que Jesus fala, Roberto? Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Quando ele vira para Pedro e fala, Pedro, tu me amas? Pedro responde, te amo, mestre. Eu te amo, mestre. Sim, Senhor, eu te amo. É ou não é? Se eu perguntar para todo mundo aqui e falar assim, vocês amam a Cristo? Todo mundo vai falar, sim, nós amamos. O Senhor é lindo, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Sim ou não? Aí se eu perguntar de novo, vocês amam a Cristo? Aí vocês vão falar, tá, amém, nós amamos, aleluia. Na terceira vez você vai falar, não, irmão, tá de brincadeira, né? Lógico que nós amamos a Cristo. Pedro, tu me amas? E Pedro responde, sim, mestre. Pedro, tu me amas? Sim, mestre. Então apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Tu sabes, Senhor. Tu sabes, Senhor. E o que eu quero te dizer essa noite é, você ama o Senhor? Se o Senhor te perguntar, Senhor, você me ama? Valéria, você ama o Senhor? Mirela, você ama o Senhor? Se o Senhor começar a perguntar repetidas vezes, vai trazer à sua consciência coisas que te desviam do foco. E nesse momento você tem que ser resiliente e falar assim, Senhor, tu sabes. Mas entender as coisas que te desviam do foco e começar a mudá-las. E essa noite é a noite de ceia. Não tomar a ceia significa assumir e declarar ao Senhor que você não quer parte com Ele. Mas tomar a ceia de maneira negligente te traz morte espiritual. Agora, o que é a maneira consciente de tomar a ceia? É quando Jesus vira para você e fala, tu me amas? E você fala, sim, Senhor. Tu me amas? Você fala, sim, Senhor. Tu me amas? Tu sabes, Senhor. Senhor, tu sabes. E eu também sei que aquilo que eu faço não te agrada. Por isso, Senhor, essa noite, em nome de Jesus, eu declaro que a minha vida será transformada. Eu declaro que as coisas que eu pratico, que me desviam do foco, eu vou mudá-las. As coisas que te desviam do foco, meu irmão, você tem que mudar. E essa noite é noite de mudança na sua vida. Essa noite é uma noite que você pode entender em ser resiliente e voltar ao foco, abrir mão de tudo. Abrir mão olhando para as coisas desse mundo e falar, isso tem para mim como esterco. Largar todas as coisas que aborrecem o Senhor efetivamente. Olhar para a sua vida, Mike, fazer um passo a passo, um checklist. O que falta para receber mais do Senhor? Receber não, mas para viver mais do Senhor, Roberto. Pegar o checklist e falar, realmente, nesse ponto eu estou sendo falho. Então, a partir de agora eu vou ser diferente. Olhar para o contexto geral da sua vida e entender que o Senhor te escolheu, te separou para viver coisas novas. Te separou para viver grandes coisas. Porque quando chegar no final, você vai ter que olhar para alguém e falar, combati o bom combate, completei a carreira, mas não guardei a fé. Ou guardei a fé,
ou guardei um pouquinho da fé, ou então combati o bom combate, nem completei a carreira, mas a fé se perdeu lá no comecinho. A decisão é só sua, de ser resiliente, porque passando isso, Pedro aceita aquilo que é o foco da vida dele, aceita o chamado dele, e a Bíblia fala que Jerusalém se inundava de pessoas de outras cidades que vinham trazendo endemoniados e enfermos, porque se até a sombra de Pedro passasse por eles, eles seriam curados. Em Atos 5 fala que a cidade estava cheia de pessoas, porque quando ao menos a sombra de Pedro passasse, eles seriam curados. Então que a unção do Senhor esteja sobre a sua vida essa noite. Que você possa entender que você, por mais que você já se afastou do foco, por mais que muitas vezes você não se achou capaz, por mais que às vezes o vento te distraiu, ou você teve uma coisa que achou que era tão boa, que te desviou da intenção real do Senhor, isso fica para trás. À medida que você larga o barco, se lança ao mar e vai ter com o mestre, as coisas voltam a ser o normal. E o normal para nós não é o normal desse mundo. O normal para nós é o sobrenatural de Deus. Amém? Amém? Então, se a gente perguntar aqui para vocês, se o Senhor virar para vocês e falar, você me ama? O que você tem para responder para o Senhor? Porque daqui a pouco você vai comer o corpo e o sangue de Cristo. Daqui a pouco você vai receber do corpo e o sangue de Cristo. Então começa a receber do Senhor agora. Se coloca de pé. Se coloca de pé e declara ao Senhor, Senhor, eu te amo. Você pode repetir comigo, Senhor, eu te amo. Senhor, eu sou teu. Senhor, me faz uma pessoa resiliente a voltar ao foco. Você consegue mentalizar as coisas que têm te desviado do foco? Você consegue pensar as coisas que têm te tirado da presença do Senhor? Ou que têm te deixado na presença do Senhor, mas inerte, apático, sem fazer nada? O Senhor está nesse lugar, mas por que as coisas às vezes não acontecem na sua vida? Por que às vezes no final do culto, para o Maurício, o culto foi maravilhoso, mas o irmão chega ali e fala, nossa, mas a palavra hoje estava sem graça. Sabe por quê, irmão? O defeito não está no pregador, porque pode vir qualquer um aqui. O defeito está no seu coração, que não estava apto a receber, ou então que estava endurecido e não permitiu que o Senhor ministrasse o seu coração. Sabe por que eu estou dizendo isso? E não é por vaidade, porque Labão foi ministrado pela mula. Eu não estou dizendo que eu sou uma mula, mas eu estou dizendo que podia ser uma mula aqui. Que se o Senhor quiser ministrar o seu coração, não importa quem está aqui em cima, importa o coração a ser ministrado. Amém? Estenda suas mãos e declara ao Senhor, Senhor, ministra o meu coração essa noite. Senhor, que eu possa sair aqui diferente. Senhor, em nome de Jesus, começa a trazer a minha essência para o foco do Senhor. Deus, fortalece a minha vida, fortalece o meu ser, para que eu possa lutar contra as minhas transgressões, para que as coisas vãs desse mundo não me desviem mais do foco. Senhor, se celebrações, Senhor, se bênçãos, que eu possa por mim mesmo não transformar as bênçãos do Senhor em maldição para a minha vida. Em nome de Jesus, nós não podemos ter contato, mas vira para o irmão que está do seu lado, começa a profetizar sobre a vida dele, começa a orar pelo irmão que está perto de você, olha para trás, para o lado, para a direita, para a esquerda, escolhe alguém, olha no fundo dos olhos dela, separa o casal, ora pelas pessoas, sem o toque, mantendo distanciamento, mas fala palavras de bênção para ela. Amém? Vocês conseguem fazer isso, igreja? Amém? A igreja consegue levantar um clamor nesse momento e começar a profetizar sobre a vida do seu irmão? Começar a orar e declarar, realmente o Senhor te separou para fazer grandes coisas, realmente o separou para fazer a boa obra, realmente a obra do Senhor é real na sua vida. Que o Espírito Santo encha o seu coração, que o Espírito Santo visite a sua vida em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, toma o teu povo nesse lugar, toma os corações dos teus servos, ó Pai, transforma, ó Pai, cadeias essa noite. Senhor, em nome de Jesus, transforma situações, ó Pai, pessoas que fugiram e não acham mais o foco, possam enxergar o Senhor verdadeiramente,
em nome de Jesus. Senhor, começa a operar milagres em nosso meio, começa a trazer uma transformação genuína em nós, ó Pai. Pai, nós queremos viver a plenitude de Atos, ó Pai, onde os discípulos, por onde passavam, viviam a presença do Senhor, mesmo o Senhor estando morto, eles representavam o Senhor, eles eram a presença do Senhor, eles traziam para o povo o refrigério, porque eles expressavam o amor do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que esse amor seja manifesto na vida de cada um aqui essa noite, que nós possamos, ó Deus, depois de comer do corpo e beber do sangue, nós possamos, ó Deus, ser visitados pelo Senhor, cheios do Senhor. Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Faz o morto Pastor Ivan. reviver. Agora eu creio que tu és o mesmo ontem, hoje, para sempre. E eu creio que teu sangue é o que basta pra mim. E eu creio que tu és o mesmo ontem, hoje, para sempre. E eu creio que teu sangue é o que basta pra mim. Glória a Deus, glória a Deus. Ministração tremenda, né? Falou comigo, falou ao meu coração. E quando fala ao nosso coração, tem que gerar em nós mudança, gerar em nós atitude. Deus transformando nossas vidas. E antes de começar essa parte que nós vamos falar sobre a ceia do Senhor, Deus me levou a ler em 1 Coríntios, no capítulo 10, a partir do verso 15. Estou falando a pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos o que estou dizendo. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo? E que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Por haver um único pão, nós, que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Quem é o pão da vida? Quem é o pão da vida, amados? Eu queria que você declarasse: quem é o pão da vida? Jesus, é Cristo. Ele é o pão da vida, né? Que nos alimenta, que faz com que o nosso espírito se fortaleça nele. Amém? E quando nós vemos em Mateus 26, no verso 17, nós vemos a respeito da ceia do Senhor. E nessa noite, eu queria que você fizesse diferente. Não que as outras ceias, as quais vocês participaram, vocês tenham feito errado. Mas eu quero que nessa você faça diferente. Mesmo com o distanciamento social, eu queria que vocês, famílias, estivessem, na hora que vocês recebessem
a ceia, os dois elementos, vocês estivessem orando e intercedendo um pelo outro. As pessoas que não têm família aqui, que estejam próximas de uma outra pessoa que não tenha a família aqui, mas esteja colocando a sua família que não está aqui, esteja colocando nas suas orações, fazendo a mesma coisa. E a pessoa que está ao seu lado, que possa sentir e possa te ajudar a fazer isso. Não sei se vocês entenderam, mas o que Deus tem ministrado na minha vida é que você esteja se aproximando da família, porque é a família que vai te fortalecer, é a família que vai trazer a unidade na sua casa, e a família quem vai te direcionar, e Jesus é quem vai estar no meio dela. Quando você ora e você invoca a Deus, então os irmãos podem distribuir os alimentos, e eu queria que você, nesse momento, todas as suas dificuldades, todos os seus problemas, você individualmente agora coloque diante de Deus. Deposite no altar de Deus. Fala: Deus, eu não consigo fazer isso sozinho. Eu preciso disso do Senhor. Eu preciso que o Senhor esteja colocando a sua mão sobre mim. Esse fardo está pesado. Então que você coloque isso diante de Deus agora. Os irmãos vão estar passando e entregando os elementos para você, e você continua nesse mesmo espírito. Logo depois que você fizer isso, aí você começa a orar pela sua família. Se quiser, pode fazer uma rodinha próxima aí. Você pode vir aqui, Liliane, comigo, né? Mas que todos vocês estejam em unidade uns com os outros. Igual eu falei, se você não está com sua família aqui, que você se aproxime de uma outra pessoa. Não precisa ficar muito próximo totalmente, mas pelo menos que a pessoa saiba que você está com ela. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Quebra a maldição. Glória a Deus. Agora teu sangue cura toda dor. Agora teu sangue liberta o cativo. Agora eu creio que tu és o mesmo ontem, hoje para sempre. E eu creio que teu sangue é o que basta pra mim. E eu creio que tu és o mesmo ontem, hoje para sempre. E eu creio que teu sangue é o que basta pra mim. Teu sangue sara os corações. Agora teu sangue me leva a perdoar. Agora teu sangue transforma minha mente. Agora teu sangue faz o morto reviver.
hoje e para sempre. E eu creio que teu sangue é o que basta pra mim. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhes perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? E ele respondeu que entrasse na cidade, procurasse um certo homem e dissesse ao mestre: o tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos. E em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Que você, no ato de que você está, esse vinho está representando o sangue de Cristo, que morreu na cruz e veio para purificar a sua vida dos pecados. Você está agora sendo limpo. Você confessou os seus pecados. Nesse momento, você está sendo limpo. E que você recebe esse sinal como o sangue de Cristo cobrindo a sua vida, trazendo sobre a sua vida o sangue dele, representando o amor dele sobre a sua vida, fazendo com que você seja um representante dele aqui. Que você tome esse sangue, acreditando que Cristo está dentro de você. Amém? Que você tome num ato de fé, crendo nesse sinal de que o sangue de Cristo está em você. Em nome de Jesus. Pode tomar, meus irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Como é bom. Agora, e da mesma forma, você, pegando o pão, que aqui está representando o corpo de Cristo, eu e você fazemos parte do corpo de Cristo. Eu e você estamos com uma fração de Cristo. Isso aqui é um pão de forma, mas está representando o corpo de Cristo, ao qual eu e você fazemos parte, ao qual eu e você somos corpo dele, fazemos parte da família de Deus. Que você, nesse ato, você possa tomar esse pão e comer ele, acreditando que você reconhece o sacrifício de Jesus na cruz, que o corpo dele foi esmagado, ele foi crucificado e morreu na cruz por mim e por você. Que você agora, você está tomando e fazendo parte desse sacrifício pelas pessoas que ainda estão lá fora e precisam de mim e de você. Amém? Possam comer agora. Queridos, é uma alegria poder participar com a minha família
vocês que fazem parte da minha família, que são meus irmãos, filhos do mesmo Pai, irmãos de Cristo, eu e você, que nós possamos lembrar nessa semana, esse momento, para mim foi um momento especial, foi um momento único, foi um momento de Cristo em nós, de Cristo em vós. Amém? Que você possa, essa semana, receber mais do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. E que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus e a doce comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês, agora e para sempre, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Tenham todos uma boa semana. Glória a Deus. Não há